O tema dessa noite é chamados do céu para invadir a terra. Chamados do céu para invadir a terra. Nós temos um propósito, queridos, dado por Deus. A gente não está aqui por acaso. Você, meu líder, não vem ao Tadel, não cuida de pessoas para poder agradar o pastor, ou só porque você gosta. Não, há um chamado. E esse chamado é celestial. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Chamados do céu para invadir a terra. Meu irmão, nós não vamos conseguir invadir nada se não houver ousadia, se não houver amor, se não houver renúncia. Somos chamados para isso. Somos chamados para invadir a terra. Somos chamados para fazer o nome do Senhor conhecido. Somos chamados para alargar as tendas do reino. Somos chamados para proclamar Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O nosso texto base está em Atos capítulo 17, versículos de 1 a 12 e depois o versículo 16, que dizem: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, pois havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e têm causado alvoroço por todo o mundo. E Jason os recebeu em sua casa, Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O primeiro ponto que eu quero que você anote são 8 questões que nos fazem pensar sobre essa invasão, chamados pelos céus para invadir a terra. A primeira que eu quero que você pense é que nós fomos enviados para transformar as cidades.
Meus irmãos, nós não fomos chamados para fazer simplesmente um grupo de pessoas, construirmos um templo e termos ali um grupo que se reúne aos domingos. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. O texto ali no versículo 1 fala que Paulo e Silas, passando por Antípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica. E quando eles chegam à cidade, eles têm a convicção, a certeza que não estão ali para fazer turismo. Eles não estão ali, meus irmãos, simplesmente para esperar o tempo correr. Eles estão ali para invadir a cidade. Eles estão ali para fazer a diferença. Nós precisamos nos conscientizar disso. Eu sei que muitos dos novos que têm chegado à igreja já com muita facilidade têm conseguido assimilar e entender, mas às vezes muitos dos antigos ainda têm dificuldade de conseguir entender a profundidade do que o Senhor requer e quer de nós. Às vezes demora. Meu irmão, precisa de um esforço meu e seu, de nos aprofundarmos nesse nível de relacionamento com o Senhor, para que isso se destaque em nossos corações de uma forma muito ardente. Ele quer que a gente invada a cidade. Não, nós não somos chamados para ficarmos num cantinho, nós não somos chamados apenas para sermos um grupo organizado, um grupo de pessoas politicamente corretos. Nós somos chamados para fazer alvoroço, para quebrar paradigmas. Nós somos chamados, meus irmãos, para trazer o céu na terra. É o canal que Ele escolheu, eu e você. Essas pessoas, elas vão se voltar ao céu quando olharem para mim, para você, e vislumbrarem o que é que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem. Por que muitas igrejas não crescem ao redor do mundo? Porque o que acontece na igreja, o que acontece no mundo, muitas vezes são coisas similares. A atitude que essa pessoa de dentro da igreja tem fora da igreja, ela se assemelha às atitudes dos que são de fora. Então, para ficar igual, eu fico onde eu estou e você fica onde você está. Mas quando o mundo começa a enxergar o céu, e eu não estou dizendo, meu irmão, que viveremos o céu na terra, eu estou falando de vislumbre. O que a igreja precisa passar é o vislumbre. As pessoas precisam olhar para a igreja e ter um vislumbre da glória, um vislumbre do céu. As pessoas precisam, meus irmãos, ficarem assim. Eu quero. Olha para o Nino. Fala, mas o Nino, conheço ele, trabalha comigo. Ele tem muitas vezes as mesmas dificuldades que eu para bater meta na venda. Ele tem filha jovem, filho adolescente. Ele sabe, outro dia o filho dele passou problema lá na escola. Eu, quando estou com problema, eu saio com os amigos, eu encho a cara, eu falo palavrão, eu chuto, eu brigo. Ele não, outro dia eu vi ele lá no canto ali, rapaz, chorando. E aí ele foi orar. E daqui a pouco ele levantou, estava sorrindo. Meu, eu quero isso. Ele teve o mesmo problema, ele sofreu, mas daqui a pouco ele está na pegada. E eu continuei na draga. Mas ele começou a vender. Ele bateu a meta dele. Ué, que negócio é esse? Nós somos chamados para invadir a terra. Nós somos chamados para fazer a diferença. A sua célula precisa ser um lugar de glória, da manifestação da glória, do poder. A sua célula precisa ser diferenciada. Agora, se você, meu irmão, não é um agente do céu na tua célula, como é que você quer fazer a diferença? As pessoas chegam lá e saem da mesma forma como chegaram. Nós somos chamados
pelos céus para invadir a terra. Chamados pelos céus para invadir a terra. Meu irmão, é muito sério o que João declara aqui. Vós tendes a unção do Santo. Tem um monte de gente se orgulhando de uns capeta, o meu guia é forte, porque o meu santo é forte. É que você não conhece a unção do meu santo. Você tem que chegar. Aí, meu irmão, às vezes o camarada que se envolve com isso não chega perto, aí você já fica, eu vou falar para o pastor, agora vai pegar em mim, eu vou ligar para o meu discipulador. Meu irmão, a hora que o camarada chegar para você e falar, não, porque meu santo é forte, eu sigo a Ogum, a Oxum, a não sei o quê, meu irmão, põe o dedo nele e fala, o teu santo não chega nem perto do meu santo. A hora que o meu santo fala, teu santo treme. Ele fala, eu duvido. Fala, então vamos para o pau. Chama o teu santo que eu vou chamar o meu. Você foi chamado do céu para invadir a terra. Não é para se acovardar diante de demônio mequetrefe que está rodando por aí. Ei! A palavra de Deus nos diz que você tem a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo, e por isso sabem de todas as coisas. Não há nada difícil para nós. A Bíblia fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, meu irmão. E se Deus está falando, Ele cumpre, porque Ele não mente. Ponto final. Quem tem a unção do Santo, meu irmão, não tem coisa difícil para ele. Vão para cima. Vão para cima. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai ganhar a tua vizinhança. Meu irmão, vai, porque não é você, é a unção do Santo que está sobre você. É interessante que o Senhor chega para Gideão e fala, ei, poderoso guerreiro. Ele fala, eu não, eu sou o menor. E o Senhor fala, vai nessa tua força. Mas que força? Na unção que está sendo colocada sobre a tua vida. Ele reúne não sei quantos milhares de soldados. E Deus fala, não, você não entendeu, tem muito. Dispensa, fala quem está com medo pode ir embora. Ixi, mas da metade foi. Aí Deus fala, ainda é muito. Eu fico pensando no Gideão, rapaz, se já estava difícil com aquele monte, mais da metade foi embora e ainda sou... manda beber água. Quem pegar com a mão ali, aí você separa a parte. O resto manda embora. Ficou com 300. Sabe por quê? A única coisa que Deus queria era 300 para poder assistir de camarote que Ele queria fazer. Eu fico imaginando os covardes, o que perderam. Eu fico imaginando os 300 voltando, gritando, cantando, falando. Vocês não sabem, mas... E os frangos... Só, puxa, podia estar lá. Eu fico imaginando os líderes poderosos aqui dizendo, porque Deus salvou, Deus libertou, o demônio saiu correndo com medo, a gente orou, foi curado, o tumor sumiu. Aí os covardes, eu queria tanto experimentar, mas você é covarde. Você corre da raia, você não quer assumir célula, você não quer abrir tua casa para ser um anfitrião. Não combina com a unção do Santo. Quando a unção do Santo vem sobre você, meu irmão, o que vem sobre nós é a ousadia da invasão.
Meu irmão, vou te falar uma coisa, não sou eu que sou louco, não. Não é esse pastor aloprado que veio de fora, que está fazendo. Meu irmão, não é. É o que o Espírito Santo quer fazer. O que Ele procura são pessoas que estejam disponíveis para realizar o que Ele quer fazer. E Ele quer invadir Araçatuba, Ele quer invadir Birigui, Ele quer inundar essa região com a glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Eu e você precisamos crer nisso todo dia, toda hora. Somos chamados do céu para invadir a terra. Vós tendes a unção do santo. É forte. Não é o pastor apenas, não é o líder de célula apenas. Todos nós que nos rendemos ante o Senhor Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, fomos selados com o Espírito Santo, sobre nós vem a unção do Santo. Segundo lugar, somos comissionados para pregar sem distrações. Versículos 2 e 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo, Ele é o Messias, o Cristo que haveria de vir, Ele já veio. É interessante, meus irmãos, que nós não vamos edificar uma igreja saudável com doutrina ruim. Paulo ensinava sobre a ressurreição, porque os gregos não acreditavam nisso. Nós somos chamados para pregar sem distrações. Paulo ia todo sábado e ele aproveitava as oportunidades, e ele não ficava amedrontado, ele não ficava quietinho. Porque eu vou levantar minha boca, a minha voz, e eles vão falar, vão achar ruim comigo, porque eu vou falar de algo que eles não acreditam. Meu irmão, vós tendes a unção do santo. Abra a tua boca e pregue, e fale. Lá na tua célula, chega um visitante, aí falam para você, ele é espírita. Justo na lição, estava ali uma parte falando sobre o espiritismo. Aí fala, eu não vou falar para ofender. Rapaz, o Espírito Santo levou ele para que a verdade o libertasse, e você se cala. Meu irmão, não pode haver distrações. Você tem que falar, pregar, ensinar. Não existe igreja saudável sem a sã doutrina. Doutrina ruim estraga, corrompe, divide a igreja. Nós somos uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, eles que aprenderam aos pés de Jesus. Tudo que o Senhor Jesus nos deixou através da vida deles está nos evangelhos, nas cartas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Aqui está a base doutrinária para a igreja. É em cima disso que nós precisamos pregar sem distrações. Tanta coisa quer tirar a sua atenção, querido. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo um tempo onde existe muita informação. Muita informação. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que só vai te distrair. Tem muita coisa bacana para a gente aprender, mas, meu irmão, se você ficar se distraindo com tudo quanto é coisa que se colocam na internet para você ouvir, você vai se distrair. Existem questões teológicas que nós temos liberdade no Senhor de pensarmos diferentes. Escatologia, por exemplo, é uma delas. Aí você começa a deixar o que o teu pastor está pregando, está ensinando, e
começa a mergulhar ouvindo pastor aí, meu irmão, que mandaram para você. Você não sabe quem é o cara, você não sabe da vida dele. Você consegue imaginar quanta gente me liga dizendo que quer pregar aqui? Você consegue imaginar quanta gente vem com um CDzinho para mim, falando: olha, me dá uma oportunidade lá na tua igreja? Eu falo: não. Ai, pastor, mas o senhor é assim? Não. Não. Primeira pergunta que eu faço: quem que é o teu pastor? Quem que é a tua igreja? Ah, não, meu ministério é independente. Meu irmão, mas você sai para lá. Vem com um ministério independente para o meu lado, não. Sai para lá, meu. Ministério independente. Jesus fala de unidade. Jesus ensinou unidade. Jesus instituiu a igreja. Você vem com essa balela de ministério independente. Sai para lá, meu irmão. Falou: vai procurar uma igreja. Vai estar debaixo de uma cobertura de uma igreja. Porque na minha, meu irmão, você só entra para poder ouvir a palavra. Para falar, cantar, esquece. Que não é lugar de show não, meu irmão. Mas muitas vezes você começa a se distrair ouvindo os ministérios independentes. Estou certo ou estou errado, pastor Gilberto? Poxa. Exatamente. Começa, você olha a pastagem, ai que bonita, aí começa a comer tudo que te dão. Lá no meio tem erva daninha, te dá dor de barriga, enche de carrapicho e sobra trabalho para a gente aqui depois. Aí, meu irmão, ao invés de você estar cuidando, amando e ganhando, por conta das distrações, tem que retroceder. Nós vamos cuidar, mas era muito melhor que você já estivesse avançando. Ajudava muito mais. Quem está entendendo? É isso. É isso. Tem gente boa na mídia, tem gente boa na internet? Tem. Mas quem que Deus colocou sobre a tua vida como pastor? Foi essa equipe aqui? Somos nós? Então, meu irmão, ouça o que nós temos a dizer a vocês. Ai, que eu gosto de ouvir mensagem na internet. Tem 600 mensagens para você ouvir no canal do YouTube da igreja. Só. Ai, que eu gosto de ouvir no celular. Tem podcast para você baixar e ouvir online. Tem rádio 24 horas ao vivo. Então vamos parar de distração, vamos unir forças. Eu não sou nenhum legalista não, meu irmão. Não sou não. Mas o negócio é o seguinte: se a gente está junto, vamos andar junto. Porque para cada ministério, Deus traz uma revelação específica. Sabia disso? Cada povo tem uma revelação específica. Cada cidade tem uma revelação específica do Espírito de Deus. Você sabia disso ou não? Tem. O que o Espírito está fazendo aqui, não necessariamente ele vai fazer da mesma forma em outro lugar. Esses pastores que muitas vezes têm me procurado para poder ouvir, aprender, receber, a gente passa e mostra o que Deus tem feito, e eu digo para eles o seguinte: vai orar, porque para a tua cidade há uma revelação específica. Se você pega o pacote fechado e tenta fazer isso em qualquer cidade, não dá certo. O que Deus tem feito aqui, meu irmão, é fruto de oração, é fruto de jejum, é fruto de renúncia. Aí, meu irmão, Deus passa para mim, eu passo para a minha equipe, para a minha liderança, nós nos unimos e a gente começa a passar para vocês. Você pode perceber que em todas as mensagens que eu prego, você vai perceber pontos que são repetidos todas as semanas. Quem já percebeu isso? Isso é revelação do céu para a igreja. Aí você, o que faz? Começa a me ouvir sermão de outros pastores por aí, vira uma salada de fruta. Vira um misto. Há uma revelação, há mensagens que são gerais, mas mensagens específicas. Aí você já fica naquela: mas o meu pastor falou isso, mas olha, mas isso aqui é bom também. Meu irmão, então vai para lá. Se você está aqui, fica junto. Não se distraia. Vamos unir forças. Deus fala com você quando a gente sobe no púlpito.
Sua vida é edificada? O que eu prego é a palavra de Deus? Então, meu irmão, não tem desculpa para você ter distrações. Tem muita comida que a gente dá. Se você, olha só, se você vem, olha o que a igreja oferece, gente. Eu fico impressionado, deixa eu mandar essa aqui. Eu fico impressionado que algumas pessoas falam assim, que a igreja não tem mais EBD. Interessante, você sabe como é que começou a IBD? A IBD começou na Inglaterra, numa igreja rural. Nunca teve isso, não existia. Aí eles tiveram uma estratégia, que foi bênção, porque as crianças tinham aula de segunda a sábado, mas de domingo elas não tinham com quem ficar, e os pais precisavam ir ao campo fazer o serviço básico aos domingos. Então eles criaram a escola bíblica dominical. Para quê? Para cuidar das crianças enquanto os pais trabalhavam na parte da manhã. E foi uma boa coisa. E as crianças aprendiam, depois se tornou classe para adultos e tudo mais. Aí agora a gente tem acrescentado outras estratégias, aí fala, porque a igreja não tem profundidade. Sabe de nada, inocente, sabe de nada. Pensa que sabe. A sua igreja tem 3 cultos aos domingos, 4. Só 4. Para você escolher um para poder participar. Aí, meu irmão, você assiste um e tem mais 3 para você servir. Na segunda-feira, você tem às 5h30 para se aprofundar e buscar o Senhor junto com seus irmãos em oração. Às 7 da noite, você tem escola de profetas, que são matérias de seminário disponíveis a você. Terça-feira tem alvorada. À noite tem Tadel, é palavra, é ensino, é instrução. Quarta, você tem a oportunidade de ter uma comunhão próxima e dialogar do que você tem aprendido nas células. Ali você tem oportunidade de exercer seus dons e seus talentos. Você que recebeu o dom da intercessão, da cura, da profecia, a célula é o lugar, meu irmão, da manifestação do poder de Deus de forma coletiva. Lá você tem oportunidade. Quinta-feira você tem de manhã a alvorada, você tem a tarde do clamor com a pastora Raquel, você tem escola de profeta na quinta-feira à noite com aulas de seminário para você se aprofundar. Sexta-feira você tem, meu irmão, a alvorada, você tem para o teu junior a união de junior, onde ele tem gincana bíblica para aprender, para se aprofundar. Você tem às 20 horas no mesmo horário o culto só para adolescente, na linguagem deles, voltado para eles. Vocês têm culto de oração, libertação, de poder, de mover com o pastor Gilberto. Você tem às 10 a vigília. Sábado você tem alvorada de novo de manhã. Você tem, meu irmão, às 20 horas, uma celebração só para a juventude, um pastor voltado para a juventude. Com tanta informação, você tem que ficar ouvindo coisas de fora? Ou é o teu Uzias, que ainda vive e faz você pensar que você é tão especial que o que é dito é pouquinho para você? Meu irmão, Paulo foi pregar lá em Coríntio. E falaram assim de Paulo: você é fraquinho, Paulo. Você é fraquinho. Ah, tua pregação, Paulo, é café com leite. A gente gosta de churrasco. A gente gosta... É que tinha um camarada que tinha passado por lá, um outro pastor, que era muito eloquente. Um tal de Apolo. Eu não estou falando que Apolo era um cara ruim. Era um camarada, mas era muito eloquente. Mas quando Paulo falava, o pessoal achava ruim. Bom mesmo é o Apolo. Paulo fala assim:
Eu não vim entre vocês com palavras de persuasão, mas através da demonstração do poder de Deus. Paulo pregava aos olhos e aos ouvidos. Ele pregava aos ouvidos e ele pregava aos olhos. Se quer ver a tua célula crescer, sabe por que tua célula não cresce? Porque você, em desobediência do que eu tenho te orientado, você só está pregando para os ouvidos. Você tem que pregar para os olhos. Tem um momento do compartilhar. Para mim, o momento mais forte da célula é quando a manifestação do poder de Deus acontece, curando, libertando, salvando. Pregar aos olhos e pregar aos ouvidos. Sem distrações, você é chamado dos céus para fazer a diferença. Pode dizer amém? Muito bem. Eu vou parar só com esses dois hoje. Tem muita coisa para digerir. Tem muita coisa para digerir. Sabe o que é interessante? Tem gente que ouve uma palavra dessa e não pensa mais depois. Ruminar. Eu sei que é um termo tão ruim assim, né? Pensar numa vaca ruminando, mas, meu irmão, não tem nada mais que se aproxime desse exemplo. É demais isso. A vaca precisa ruminar o que ela comeu para poder absorver todos os nutrientes do alimento que ela ingeriu. É uma necessidade orgânica do bovino. Tem outros animais que são ruminadores, não apenas a vaca. Muitos outros. Nós precisamos aprender a ruminar o que ouvimos. Meu irmão, não há espaço para distrações. Do que você ouviu, você tem que chegar hoje à noite, relembrar, ler de novo, voltar para o texto. Falar, Senhor, é isso aí mesmo. Como é que eu posso melhorar nisso? Como é que eu posso desenvolver isso de uma forma mais profunda na minha vida? Você está junto comigo ou não, igreja? Eu fico imaginando a revolução que não vai acontecer na tua célula. Se ainda tinha alguém com medo de demônio, acabou, hein? Por quê? Porque você tem a unção do Santo. Viu? Olha aqui. Tem uns endemoniados. Você já percebeu? Tem uns endemoniados que são tão mequetrefe que eles ficam assim, ó. Tem, não tem? Mas tem uns que faz assim, ó. Tem ou não tem? Tem uns endemoniados que ficam te encarando assim, ó. Tem ou não tem? O que você faz? Aí eu me arrepio todo, pastor. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Vem. Não há nada em mim, há tudo nele. Vem. Eu dou risada da cara dele. Porque sobre a minha vida está a unção do Santo. Vem. Pastor, mas eu pequei. É só você falar, Senhor, eu me arrependo. Tem misericórdia, lava-me. Porque agora eu preciso do Senhor para dar uma surra nesse capeta. Vem. É assim, irmão. Você tem a unção do Santo. Você tem a unção do Santo. A Bíblia fala que o maligno não te toca. Você e eu somos chamados para invadir a terra. Vai ser demais amanhã na tua célula. Vai ser demais. Vai ser demais. Se prepara que terça que vem essa mensagem, meu irmão, você não tem nem ideia o que vem depois ainda. Você vai ver.